Olá Eduardo Marangoni. Seja bem-vindo ao Passos del Camino, um projeto sobre o caminho de Santiago, onde o objetivo dele é dar voz aos peregrinos e às pessoas do caminho. O meu muito obrigado por ter aceito este desafio, sem nos conhecermos pessoalmente, e espero que goste deste momento. Muito obrigado. Sim. O Caminho de Santiago é um tema que me interessa muito, então por isso eu não podia deixar de passar essa oportunidade. Fico agradecido pelo convite. Então, toda a gente sabe que o caminho de Santiago, para muita gente, não sei se é para toda a gente, mas para muita gente é uma experiência de mudança de vida, que melhora a nossa vida em muitos aspectos. O que é que mudou na sua vida depois de fazer o caminho de Santiago pela primeira vez? Olha, o Caminho de Santiago entrou na minha vida há cerca de uns 25 anos atrás. Logo que eu me mudei aqui para Salvador da Bahia, né, que é onde eu moro, apesar de ter nascido em São Paulo, logo que eu me mudei para cá, eu comecei a ter conhecimento. Eu sou católico, mas não sou assim muito frequentador, muito assíduo. Mas comecei a ter informações do que era o Caminho de Santiago, e isso fui levando, fui pesquisando. Na época não tinha tanta informação na internet como tem hoje sobre o caminho, né? Mas já existia alguma literatura razoável, aqui no Brasil pelo menos, que dava condições da gente estudar o caminho. Eu ainda trabalhava na época e a minha intenção era fazer o caminho francês, né? Que é o caminho que tinha mais informação, né? Sabia muito pouco de outros caminhos. Então eu fui pesquisando, mas vi que a necessidade de fazer o caminho era muito além do tempo disponível que eu tinha, de férias ou de feriados, ou seja lá o que for aqui, em função do trabalho que eu tinha na época. Então, eu digo que eu levei 10 anos para fazer o caminho. Eu comecei a estudar o caminho em 98 e fui realizar meu primeiro caminho em 2008. Foi aí que eu já estava aposentado, já não trabalhava mais, tinha todo o tempo do mundo, e fui para fazer o meu primeiro caminho de Santiago, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, e seguindo até Santiago, e levando aí em torno de uns 32, 33 dias. E realmente é uma experiência fantástica. Ela superou a minha expectativa, tanto é que me levou outras 7 vezes a chegar a Santiago caminhando. Eu já conhecia Santiago através de uma... antes ainda antes de pensar no caminho, eu já conhecia em função de uma viagem que eu fiz aí por Portugal e Espanha. Então, mas isso foi motorizado, né? Foi de carro, saí de Lisboa, fui até Santiago, que conhecia a catedral, conhecia alguns do roteiro ali dos peregrinos, mas não tinha tinha pouca expectativa de um dia poder caminhar mais de 800 quilômetros, que é o percurso de Saint-Jean, até que em 2008 realmente eu pus a mochila nas costas, fiz uma preparação física aqui no Brasil, até por outros caminhos que nós temos aqui, e fui para lá. E depois disso, repeti essas chegadas a Santiago por vários caminhos, até 2017, quando foi a última vez, porque em 2019 eu arrisquei fazer o caminho de São Francisco, na Itália. Então, fiz um bom percurso do caminho de São Francisco, mas esse ano estava tudo previsto para eu voltar a fazer o caminho de Santiago, dessa vez por um trajeto que eu ainda não conhecia, que era o caminho da costa. Mas como sempre nós aqui brasileiros temos a possibilidade de tínhamos pelo menos, né, 3 meses na Europa. Então eu queria fazer o caminho português e repetir o caminho francês, que eu não faço já desde 2015. Eu não faço o caminho francês de Saint-Jean até Santiago, né? E essa última empreitada que eu fiz do caminho de Santiago, né, em 2017,
Eu saí de Lourdes, na França, e fui até Finisterre. Eu já conhecia, já tinha ido andando, mas repeti esse caminho. Mas eu não fiz pelo caminho francês. Eu cheguei, quando eu entrei na Espanha, eu fiz o caminho aragonês, que é um caminho que eu adoro, já foi pela terceira vez que eu fiz o caminho aragonês. Depois eu fiz o do norte pela segunda vez, que é o que vai beirando o Mar Cantábrio, e entrei no caminho primitivo, que esse sim foi inédito para mim em 2017. E acabou até resultando numa pequena edição, um livro que eu fiz contando esses quase 60 dias e mais de 1.000 quilômetros que eu percorri partindo lá da França até Finisterre. Incrível. E como você tem tanta experiência, bem mais do que eu, no que é o caminho de Santiago. E esta pergunta que lhe vou fazer é um bocado é difícil, mas tem que ser. O que é o caminho de Santiago para si? Olha, o caminho de Santiago, muitos me perguntam isso, né? Eu até estou até dezembro agora, eu sou o presidente nós temos uma associação aqui em Salvador de peregrinos, né? De peregrinos que pretendem, já foram ou pretendem ir ao caminho de Santiago. Então sempre me chega essa pergunta: o que mudou? O que mudou na minha vida? O que me leva a fazer tantas vezes o mesmo caminho, cruzar um oceano, porque não é como vocês aí que fecham a porta da casa, põem uma mochila nas costas e chegam a Santiago, né? No meu caso é assim. Onde vocês queiram partir. Claro, cada um tem as suas outras obrigações, mas tendo a disposição e o tempo é bem mais fácil. E nós não, nosso planejamento é muito maior, temos que cruzar um oceano para chegar aí. Mas eu digo o seguinte, a solidariedade que a gente encontra no caminho, os costumes de você estar num outro país, mesmo sendo países como Portugal, Espanha, que tem muita influência aqui na nossa cultura, as questões históricas, os monumentos, você está dentro você está colocando a mão numa pedra de uma catedral, de uma igreja que tem mais de 10 séculos. O Brasil aqui é um país muito novo, nós temos aí 500 anos, né? E preservamos muito mal a nossa história. Então isso me sensibiliza muito. O relacionamento que você encontra com as pessoas ali, ninguém tem patente, né? Ninguém é doutor, ninguém é senhor, ninguém é nada. Todo mundo são pessoas caminhantes que têm um objetivo, que é chegar em Santiago pelos próprios meios, da maneira mais tranquila possível, dentro das suas condições, e praticando uma outra condição que a gente vê no caminho de Santiago, que é o desapego. Você precisa de muito pouco para viver. Tá? Então você passa aí 30, 40, 60 dias, como eu passei agora na última vez que eu caminhei na Espanha, com uma troca de roupa, uma mochila, um sapato só, e você vai andando, vai conhecendo pessoas, vai conhecendo lugares, vai se encantando com tudo. É isso que o caminho de Santiago é isso. O que pode ter mudado eu como pessoa, eu acho que para melhor, né? Eu acho que o fato de você se relacionar com essas pessoas, com outras pessoas, entender as pessoas, ser um pouco mais complacente, mais tranquilo, menos exigente, eu acho que tudo isso contribui para você ter eu não digo nem uma aventura, ter uma experiência muito, muito boa para o seu dia a dia. Incrível. Muito compensadora para o seu dia a dia. Eduardo, se vamos só terminar a primeira parte, já continuamos, está bem? 10 segundos.